Vamos então fazer a nossa prece, o nosso agradecimento a Deus, a Jesus, pela oportunidade da vida, pela oportunidade da encarnação, pela oportunidade do aprendizado. Que possamos, Mestre, elevar os pensamentos ao alto em agradecimento e pedindo por todos que sofrem, todos que estão passando por provas, por expiações, que sejam amparados e fortalecidos pelos espíritos protetores, pelos espíritos superiores, que haja luz e paz em todos os corações. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, jamais a nossa, assim na terra como no céu. O pão de cada dia nos dai hoje, perdoa, Mestre, as nossas dívidas, à medida em que perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis, Mestre, cair em tentações, livra-nos de todo o mal, principalmente do mal que ainda trazemos em nossos próprios corações. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Do Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 10, a indulgência, pelo Espírito José, Bordeaux, 1863. Espíritas, gostaríamos hoje de vos falar sobre a indulgência, esse sentimento tão doce, tão fraternal que todo homem deveria ter para com seus irmãos, mas que poucos praticam. A indulgência jamais vê os defeitos alheios, ou se os vê, evita falar deles e divulgá-los. Pelo contrário, ela os esconde a fim de que não sejam conhecidos, e se a maledicência os descobre, sempre tem uma desculpa pronta para amenizá-los, ou seja, uma desculpa aceitável, séria e não daquelas que, parecendo atenuar a falta, a destacam de um modo maldoso. Então já vamos entender um pouquinho esses dois parágrafos, né? A indulgência, ela pelo dicionário, o significado é disposição para perdoar culpas, erros, clemência, misericórdia. Então é uma disposição, né? É uma vontade firme de evitar observar os erros alheios. E aqui o Espírito Protetor deixa bem claro, né, que se os vê, porque muitas vezes é inevitável observar o erro de alguém, quem tem indulgência evita comentar, evita divulgar, né? E nós estamos vivendo aí num período muito difícil nesse sentido, porque nós estamos vendo verdadeiros duelos. Em pleno ano 2020, ainda existem duelos, mas são duelos diferentes de séculos atrás, onde não se usa mais a espada, mas se usa as palavras, né? Em nome da liberdade de expressão, muitas vezes colocamos pessoas em situações difíceis, dando a nossa opinião a respeito da vida delas ou de como elas agem, né? Estamos aí nos colocando em posição de juízes sem ter o diploma, sem termos a capacidade e principalmente sem termos a condição moral para expor as pessoas, suas ações, né? Aqui diz que quem tem indulgência
procura sempre encontrar num erro alheio algo para atenuar aquela falta, mas algo sério, algo plausível, não algo que vá trazer uma desculpa a fim de ressaltar o erro, né? Então nós temos que aí o olhar da indulgência é um olhar fraternal, como diz no primeiro parágrafo. O que é um olhar fraternal? Fraterno vem de irmão, né? Então nós estamos aí deixando de ser irmãos quando comentamos maldosamente da atitude de alguém. Nós estamos nos colocando acima deste alguém, né? Quando na verdade nós ainda não estamos em condição superior a ninguém. Então temos que nos olhar como irmãos, como sabendo o quanto é difícil acertar, quanto é difícil nós amadurecermos como espíritos, porque todos estamos em rumo nessa trajetória e sabemos de todos os desafios na escalada dessa evolução. Todos nós sabemos o quanto é difícil, o quanto ainda somos fracos e ainda caímos, ainda erramos. Mesmo às vezes sem ter intenção, nós podemos ofender alguém, magoar alguém. Então nós não estamos na condição de ser juízes, né, de nenhuma situação. Então a pessoa que tem indulgência é natural, ela tem esse olhar diferenciado, né? E aí ele continua: a indulgência nunca se interessa pelos maus atos dos outros, a menos que isso seja para prestar um serviço, exemplificando, e ainda tem o cuidado de atenuá-los tanto quanto possível. Não faz observações ofensivas, não tem censura em seus lábios, mas apenas conselhos, muitas vezes velados. Quando vos lançais a crítica, que conclusões se devem tirar de vossas palavras? É que vós que censurais, que conclusões se devem tirar? Não teríeis feito o que reprovais e que, portanto, valei mais que o culpado. Homens, quando então julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes do que fazem vossos irmãos? Quando abrireis os olhos somente para vós mesmos? Então aqui são questões importantes, né? A primeira questão é que quando a gente critica alguém, que conclusão nós podemos tirar? Que nós estamos fazendo uma crítica onde jamais faríamos tal atitude. E realmente podemos afirmar que um dia não fizemos uma atitude parecida com aquela que hoje reprovamos? Ou que talvez um dia iremos fazer por uma razão que desconhecemos? Então, quando a gente julga alguém, quando a gente critica alguém, nós estamos nos colocando numa posição de que não faríamos, de que não somos seres que erram, que não somos seres que agem por impulso. E não é verdade. Todos que estão aqui na Terra erram. Todos nós estamos na mesma condição. A gente ainda está aqui para resgatar nossas dívidas e muitas vezes a gente contrai novas dívidas, né? Então, quando a gente critica, a gente está dizendo assim: olha, eu jamais faria tal coisa. Quem pode afirmar isso? Será que já não fizemos ou vamos fazer? Então é importante, quando a gente é muito severo com o erro dos outros, a gente precisa inverter essa situação. O Evangelho aqui nos diz: sede severos para com os vossos erros.
Então, normalmente a gente é brando com os nossos erros. A gente sempre tem uma desculpa. Eu errei, mas porque naquele dia eu não estava bem. Eu realmente deixei de fazer tal coisa que era minha obrigação, mas porque por algum motivo muito especial eu não consegui fazer, não é? Nós sempre temos desculpa para as nossas atitudes e nunca temos desculpas para as atitudes dos outros. O que muitas vezes nos incomoda em alguém é o reflexo daquilo que somos. Se nós estamos incomodados com a atitude de uma outra pessoa, façamos a autoanálise. Será que aquilo que eu estou enxergando naquela pessoa não é algo que eu também trago do meu coração? Aquilo está me incomodando tanto porque aquilo está dentro de mim e eu não queria que tivesse. Nós não conseguimos mudar as pessoas a não ser pelo nosso exemplo, né? E aí, numa passagem mais adiante desse capítulo, onde se diz: é permitido repreender os outros? É uma pergunta, né? E a gente sempre fica aí nessa posição de tudo bem, então temos que ser indulgentes, mas quando uma pessoa estiver a ponto de praticar algo muito grave, nós vamos ser indulgentes, nós vamos ser ali benevolentes e deixar que aquela pessoa prejudique alguém de uma forma muito severa, muito difícil? Muito complicado essa situação, né? E aí vem a pergunta aqui: haverá casos em que pode ser útil revelar o mal dos outros? São Luís, um espírito de Paris, 1860, responde essa pergunta. Esta questão é muito delicada. É aí que é preciso fazer surgir a caridade bem entendida. Se as imperfeições de uma pessoa prejudicam apenas a ela mesma, não há nenhuma utilidade em revelá-las. Porém, se elas podem prejudicar aos outros, é preferível o interesse da maioria do que o interesse de um só. Conforme as condições, desmascarar a hipocrisia e a falsidade pode ser um dever, pois é preferível um homem cair do que vários serem enganados ou serem vítimas. Em semelhante caso, é preciso pesar a soma das vantagens e das desvantagens. Emmanuel, no livro Sinal Verde, um livro de mensagem, ele dá um exemplo muito bom dessa questão da repreensão do mal dos outros, né? Ele relata a situação de duas pessoas discutindo. Um deles está com uma pedra na mão e está dizendo para o outro que não é uma pedra, que é uma madeira. O outro, vendo que é uma pedra, diz: não, isso não é uma madeira, isso é uma pedra. Né? Aí Emmanuel diz que enquanto eles estiverem confabulando ideias, não há por que intervirmos. Se um pensa que é pedra, o outro pensa que é madeira, que conversem, que dialoguem, que discutam, com respeito, com serenidade. Agora, se um deles resolver tacar a pedra em alguém, é o momento da gente intervir, né? Porque alguém sairá machucado pelo ataque da pedra. Então fica bem esclarecido com esse exemplo de Emmanuel, né? Quando devemos intervir? Quando algo muito grave pode vir a acontecer, quando outras pessoas poderão ser prejudicadas. No entanto, é sempre importante a gente agir com indulgência. Às vezes, indulgência também é a maneira como falamos, a maneira como colocamos a nossa opinião, a maneira como nós dissertamos sobre um assunto. Também devemos usar de indulgência. Devemos buscar aí sempre colocarmos nossas opiniões, nossas ideias da maneira mais branda
possível, né? Sem ataques, sem ofensas, sem julgamentos. Lição importante, porque hoje o que nós vemos muitas vezes são discursos de ódio, né? Enquanto se opina sobre uma ideologia, enquanto se fala de uma ideia, muitas pessoas se revestem de ódio. A indignação, ela não se veste de ódio. A indignação se veste da razão, né? No embasamento. Então, que possamos aí ter discernimento para que a gente busque sempre agir com o outro da forma que gostaríamos que agissem conosco. Sempre que precisarmos nos posicionar, que seja com a caridade, que seja com as palavras do bem, que sejam com as palavras da razão, e não com as palavras do ódio, da ofensa. Precisamos educar nossas palavras para que elas construam, porque muitas vezes o que mais temos visto são palavras que destroem, palavras que trazem um efeito catastrófico, né? Então, educar nossas palavras. A indulgência vem nos ensinar que os erros alheios podem ser os nossos amanhã, ou foram os nossos numa encarnação passada. A indulgência vem nos ensinar a aprender com os erros dos outros, para que a gente também reflita e evite cometê-los. A indulgência vem nos ensinar a nos olhar como irmãos, que possamos aí buscar esse aprendizado, trazendo para o nosso dia a dia, que possamos espalhar mais palavras do bem, do amor, do perdão, no momento que nós estamos vivendo, onde tudo é muito delicado, estamos muito sensíveis, estamos muito suscetíveis a influenciações. Então precisamos de palavras que cultivem o bem, que cultivem o amor, que cultivem o perdão. Uma boa semana a todos. Boa noite a todos. Quando nos deparamos com exemplos de vida de quem seguiu os chamamentos, ficamos embevecidos e até pensamos: mas para ele tudo se encaminhou. Grande engano, porque todos nós temos os chamamentos, a diferença está em ouvi-los ou não. Arnaldo Rocha, que esteve casado por apenas 2 anos com Irma Rocha, Meimei, como é chamada, teve que vencer sua descrença em Deus e, após a morte de Meimei, aos poucos foi se interessando pelos conhecimentos que lhe chegavam. E é narrado que, cerca de 50 dias após a morte de Meimei, em 1946, Arnaldo Rocha, acompanhado de seu irmão Orlando, que era espírita, descia a Avenida Santos Dumont, em Belo Horizonte, quando avistou o médium Francisco Cândido Xavier. O próprio Arnaldo narra o ocorrido. Chico olhou-me e disse: ora, gente, é o nosso Arnaldo, está triste, magro, cheio de saudades da querida Meimei. Afagando-me com a ternura que lhe é própria, foi-me dizendo: deixe-me ver, meu filho, o retrato de nossa Meimei que você guarda na carteira. E desta forma, após olhar a foto que lhe apresentara, Chico lhe disse: nossa querida princesa Meimei quer muito lhe falar. Naquela mesma noite, em reunião realizada em casa de amigos espíritas, o espírito Meimei deixou a sua primeira carta psicografada.
Vamos agora ver algumas colocações interessantes que Arnaldo nos traz da sua convivência com o Chico no prefácio do livro Instruções Psicofônicas, em 1955. Corria o ano de 1951 e frequentes se faziam nossas excursões de Belo Horizonte, onde residimos, a Pedro Leopoldo, hoje região suburbana da capital mineira. Em conversações fraternais e amigas com o nosso companheiro de ideal Francisco Cândido Xavier, muitas vezes observávamos o volume crescente dos casos de obsessão que procuravam incessantemente as reuniões públicas do Centro Espírita Luiz Gonzaga nas noites de segundas e sextas-feiras. Impressionava-nos a multiplicidade dos problemas tristes. As moléstias mentais, que ainda hoje acontecem, compareciam uma atrás da outra. Possessão, fascinação, histeria, desequilíbrio, loucura. E o Chico, por várias vezes, falou-nos do desejo expresso pelos mentores espirituais, no sentido de se criar um grupo de irmãos conscientes e responsáveis para assistência especializada aos problemas difíceis. Inegavelmente, o Luiz Gonzaga, hoje como há quase 30 anos, vem prestando aos enfermos que lhe batem às portas todo o auxílio de que dispõe através da oração, do socorro magnético e da genuína elucidação evangélica. Ainda assim, acumulavam-se os obsessos marginais, numerosos e complexos. E de quando em quando nos perguntava o Chico se não nos decidiríamos a aceitar a direção de um núcleo doutrinário independente para atender às tarefas de desobsessão. Antigamente, em conexão com Luiz Gonzaga, funcionara em Pedro Leopoldo um círculo dessa natureza. Mas em fevereiro de 1939, desencarnava o confrade José Xavier que o dirigia, e a partida do companheiro encerrara-lhe a existência. Não seria justo reatar o serviço especializado de assistência aos alienados mentais então interrompido? Ante as perguntas do médium, começamos a meditar. Não foi possível considerar-lhe de pronto os apelos. Relutamos conhecendo nossas próprias deficiências. Além disso, obrigações múltiplas nos tomavam o tempo e a providência exigiria estudo e reflexão na esfera teórica de nossa doutrina para que não nos falhasse a segurança na prática. Hesitávamos, temendo acolher responsabilidades em que não pudéssemos persistir. Os dias, porém, sucediam-se uns aos outros. E com a romaria constante dos enfermos mentais, repetiam-se as indagações do amigo. Por que motivo não organizar um posto de socorro mediúnico para a prestação de serviço aos necessitados? Em meados de 1952, aderimos finalmente. Convidamos alguns irmãos conscientes da gravidade que o assunto envolve em si, e na noite de 31 de julho do ano mencionado, realizamos nossa primeira reunião. O programa traçado pelos instrutores espirituais prossegue dentro de normas rígidas, reuniões semanais nas noites de quintas-feiras, e por imposição dos amigos que conosco trabalham, a agremiação recebeu o nome de Grupo Meimei, em recordação da irmã e companheira dedicada que de imediato recebeu do mundo espiritual a incumbência de assistir-nos às tarefas e amparar-nos os serviços. Este é o nosso início, recomeçando a obra especializada de desobsessão em Pedro Leopoldo, interrompida por 13 anos consecutivos. Iniciamos nossas atividades impreterivelmente às 20 horas nas noites de quintas-feiras. Sempre o mesmo quadro inalterado de irmãos em lide.
Destinamos os primeiros 15 minutos à leitura de trechos doutrinários, à prece de abertura e à palavra rápida do amigo espiritual que nos fornece instruções. Às 20h15 aproximadamente, encetamos o socorro aos desencarnados, constando de esclarecimento e consolo, enfermagem moral e edificação evangélica, a benefício das entidades conturbadas e sofredoras, no que despendemos 90 minutos, valendo-nos da cooperação de todos os médiuns presentes. Às 21h45, o ambiente é modificado. É a parte final que dedicamos à prece em favor de enfermos distantes. E nesses 15 minutos que precedem o encerramento, sempre recebemos pela psicofonia sonambúlica de Francisco Cândido Xavier. Desde 1952, lamentávamos a perda dos ensinamentos recolhidos na fase terminal de nossas reuniões. Eram lições primorosas dos orientadores, palestras edificantes de amigos, relatos comoventes de irmãos recuperados e preleções de caráter científico, filosófico e religioso, proferidas por devotados e cultos mentores de passagem por nosso recinto. Para reter-lhes a palavra construtiva e consoladora, muitas vezes suspiramos pela colaboração de um taquígrafo. Nos primeiros dias de 1954, numa das sessões públicas do Centro Espírita Luiz Gonzaga, comentávamos o problema com o nosso distinto confrade, professor Carlos Torres Pastorino, do Rio de Janeiro. E esse nosso amigo, com cativante gentileza, ofereceu-nos a gravadora de sua propriedade. Poderíamos utilizá-la em Pedro Leopoldo, e encantados guardamo-la por valioso empréstimo. Foi assim que, desde a noite de 11 de março de 1954, graças à bondade de Deus e à generosidade de um amigo, nos foi possível fixar as alocuções dos instrutores e irmãos desencarnados que nos visitam. É preciso dizer que o médium Chico Xavier sempre as recebeu psicofonicamente no último quarto de hora das nossas sessões, muita vez depois de exaustivo labor na recepção de entidades perturbadas, em socorro de obsessos e doentes, serviço esse no qual coopera igualmente junto com os demais médiuns de nossa agremiação. Alguém sugeriu a conveniência de organizarmos um livro com as presentes comunicações faladas, o primeiro obtido através das faculdades psicofônicas do médium Xavier. E aqui o temos, apresentado não pela competência literária de que não dispomos, mas pelo nosso amor às responsabilidades assumidas. Devemos informar que, infelizmente, não podemos, por impossível, registrar no papel a beleza das recepções, as variações do tom de voz, as paradas mais ou menos largas, o entrecortamento das palavras ou de frases por lágrimas de comoções ou gestos de alegria, a mudança mesmo do tipo de voz, além de outros característicos que valorizariam sobremaneira ao nosso humilde pensar as páginas de que os leitores tomarão conhecimento a seguir. E 2 foram os livros organizados por Arnaldo Rocha, com mensagens psicofônicas. O primeiro, Instruções Psicofônicas, e o outro, Vozes do Grande Além-Túmulo. E nós vamos ver agora uma dessas mensagens que veio pelo espírito Alberto Seabra. A reflexão mental. Na noite de 7 de julho de 1955, fomos surpreendidos por imenso reconforto, porquanto pela primeira vez recolhemos a palavra do Dr. Alberto Seabra,
abnegado médico e distinto escritor espiritista que nos falou com respeito ao mundo mental. Quando os instrutores da sabedoria preconizam o estudo, não desejam que o aprendiz se intelectualize em excesso para a volúpia de humilhar os semelhantes com as cintilações da inteligência, e quando recomendam a meditação, de certo não nos inclinam à ociosidade ou ao êxtase inútil. Referem-se à necessidade de nosso aprimoramento interior para a mais vasta integração com a luz infinita, porque o reflexo mental vibra em tudo. Nossa alma pode ser comparada ao espelho vivo com qualidades de absorção e exteriorização. Recolhe a força da vida em ondas de pensamento a se expressarem através de palavras e atitudes, exemplos e fatos. Refletimos assim constantemente uns nos outros. É pelo reflexo mental que se estabelece o fenômeno da afinidade, desde os reinos mais simples da natureza. Vemo-lo nos animais que se acasalam no mesmo tom de simpatia, tanto quanto nas almas que se reúnem na mesma faixa de entendimento. Quando se consolida a amizade entre um homem e um cão, podemos registrar o reflexo da mente superior da criatura humana sobre a mente fragmentária do ser inferior, que passa então a viver em regime de cativeiro espontâneo para servir ao dono e condutor, cuja projeção mental exerce sobre ele irresistível fascínio. É desse modo que espíritos encarnados podem influenciar entidades desencarnadas e vice-versa, provocando obsessões e perturbações tanto na esfera carnal como além-túmulo. As almas que partem podem retratar as que ficam, assim como as almas que ficam podem retratar as que partem. Quando pranteamos a memória de alguém que nos antecede, aí no mundo, na viagem da morte, atiramos nesse alguém o gelo de nossas lágrimas ou o fogo de nossa tortura, conturbando-lhe o coração, toda vez que esse espírito não for suficientemente forte para sobrepor-se ao nosso infortúnio. E quando alguém se ausenta da carne, carreando aflições e pesares procedentes de nossa conduta, arremessará da vida espiritual sobre nossa alma os dardos magnéticos da lembrança infeliz que conserva a nosso respeito, prejudicando-nos o passo no mundo, como caso não estejamos armados de arrependimento para renovar a situação, criando imagens de harmonia restauradora. Em razão disso, convém meditar nos ideais, aspirações, pessoas e coisas que refletimos, porque todos nos subordinamos pelo reflexo mental ao fenômeno da conexão. Estamos inevitavelmente ligados a tudo que nos merece amor. Essa lei é de inderrogável em todos os planos do universo. Aliás, essa lei é inderrogável em todos os planos do universo. Os mundos no espaço refletem os sóis que os atraem, e a célula quase inabordável do corpo humano reflete o alimento que lhe garante a vida. Os planetas e os corpúsculos, porém, permanecem escravizados a leis cósmicas e organogênicas irrevogáveis. O espírito consciente, no entanto, embora submetido às leis que lhe presidem o destino, tem consigo a luz da razão que lhe faculta a escolha. A inteligência humana, encarnada ou desencarnada, pode contribuir pelo poder da vontade, na educação ou na reeducação de si própria, selecionando os recursos capazes de lhe favorecerem o aperfeiçoamento.
A reflexão mental no homem pode, assim, crescer em amplitude e sublimar-se em beleza para absorver em si a projeção do pensamento superior. Tudo dependerá de nosso propósito e decisão. Enquanto nos comprazemos com a ignorância ou com a indiferença para com os princípios que nos governam, somos cercados sem defensiva por pensamentos de todos os tipos, muitas vezes na forma de monstruosidades e crimes, em quadros vivos que nos assaltam a imaginação ou em vozes inarticuladas que nos assomam a acústica do espírito, conduzindo-nos aos mais escuros ângulos da sugestão. É por isso que notamos tanta gente ao sabor das circunstâncias, aceitando simultaneamente o bem e o mal, a verdade e a mentira, a esperança e a dúvida, a certeza e a negação, a maneira de folha volante na ventania. Eduquemo-nos, estudando e meditando, para refletir a divina inspiração. Lembremo-nos de que o impulso automático do braço que levanta a lâmina homicida pode ser perfeitamente igual em movimento ao daquele que ergue um livro enobrecedor. A atitude mental é que faz a diferença. Nosso pensamento tem sede de elevação, a fim de que a nossa existência se eleve. Construamos em nós o equilíbrio e o discernimento. Rendamos culto incessante à bondade e à compreensão. Habitualmente contemplamos no espelho da alma alheia a nossa própria imagem, e por este motivo recolhemos dos outros o reflexo de nós mesmos, ou então aquela parte dos outros que se harmoniza com o nosso modo de ser. Não bastam à nossa felicidade aquisições unilaterais de virtude ou valores incompletos. Todos temos fome de plenitude. O desejo é o ímã da vida. Desejando, sentimos, e pelo sentimento, nossa alma assimila o que procura e transmite o que recebe. Aprendamos, pois, a querer o melhor, para refletir o melhor em nossa ascensão para Deus. E como sempre temos aprendido, somos o que pensamos. Com essas reflexões, vamos elevar a nossa prece, rogando a Deus para que todos nós, encarnados ou desencarnados, estejamos atentos com olhos de ver, ouvidos de ouvir. Os chamamentos nos chegam, a nossa consciência grita, mas quantas vezes nos mantemos endurecidos, distanciados, frios a tudo que deveríamos verdadeiramente buscar. Roguemos a Deus para que consigamos sensibilizar os nossos sentimentos, o nosso desejo de um melhor aproveitamento do tempo precioso que ainda temos. Elevemos a nossa prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Tenhamos uma noite de paz.